Evangelho, sábado após a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, memória do Imaculado Coração de Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado após a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, hoje, memória do Imaculado Coração de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, com que alegria nós chegamos à solenidade ou melhor, a memória de hoje é como uma solenidade, como posso dizer? A Igreja reserva ao Imaculado Coração de Maria o título de memória. Mas, na medida em que vamos aprendendo a amar a Virgem Maria, essa memória, como falávamos ontem, é impossível separar o amor do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Então poderíamos dizer que é uma memória e uma solenidade. Mas o amor que os une, ambas as festividades, é um e o mesmo. O coração de Maria é o lugar bendito, onde a palavra do Senhor sempre esteve presente, sempre foi amada, de maneira integral, onde nada se perdeu de tudo aquilo que foi semeado por Deus. Eu queria começar a meditação de hoje usando essas palavras da novena de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, aquela novena grande dos 57 dias entre as novenas de súplica e as novenas de agradecimento. Como vos chamarei eu, ó Cândida Pomba de Paz? Com que títulos vos invocarei, vós que os santos doutores chamaram Senhora de tudo criado por Deus, porta da vida, templo de Deus, raio de luz, glória dos céus, santíssima de todos os santos, mártires dos mártires, paraíso do Altíssimo. Vós sois, ó Senhora, a tesoureira das graças, a onipotência suplicante, a própria misericórdia de Deus que desce sobre os infelizes. Mas sei também que é agradável ao vosso coração ser invocada como Rainha do Rosário do Vale de Pompeia. Oh, meu irmão e minha irmã, eis aqui o coração imaculado de Maria, diante do qual São Padre Pio disse: eis a terra que Satanás jamais ousará tocar as suas patas para perseguir um filho de Eva. Por isso, correi e buscai abrigo no Imaculado Coração de Maria, terra na qual ele jamais colocou os seus pés e jamais colocará para tentar perseguir um dos filhos de Eva, que se tornaram filhos de Maria.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, eis aqui a grande celebração do Imaculado Coração de Maria, é a celebração do Porto Seguro, nesse vale de lágrimas. Eis o coração de nossa mãe, que nos educa, que nos ensina, que nos conduz no amor a Cristo. A Virgem Santíssima foi confiada a graça de distribuir como medianeira todos os dons do céu e, ao mesmo tempo, nos foi entregue como advogada nossa para nos defender em todas as causas. Se tudo aquilo que nos pertence à Virgem Maria, e essa é a oração que nós fazemos, né? Na consagração a Nossa Senhora, ó minha Senhora, também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente a toda vós. Na oração de consagração a gente diz que tudo que é nosso pertence a ela. E quando nós fazemos o itinerário que São Luís Grignon de Montfort nos ensinou como um ato de maturidade na nossa devoção mariana, nós renovamos essa consagração total à Virgem Santíssima, de maneira que nada se perca de tudo aquilo que por ela recebemos de Deus e que nos são tesouros e graças do céu. Como é bom ter aquela que pode, ter a Virgem Maria como aquela que cuida de tudo o que Deus nos entrega, sem que nada se perca. Esse é o coração que nos consola, esse é o coração que nos anima, que nos ampara. E na aparição de Nossa Senhora de Fátima, se confirmou aquilo que os padres da Igreja disseram. Como assim, Padre Fábio? Se por Maria Santíssima nos foi entregue o Salvador, autor e princípio de todas as graças, lembre-se daquilo que a gente falou lá atrás, né? Santo Efrém já havia, nos seus primeiros escritos, antecipado muitas coisas que os dogmas marianos iriam confirmar depois ao longo dos séculos, né? Se por meio dela nos foi entregue o autor da graça, como poderia o Senhor, isso também remete a Santo Agostinho, como poderia o Senhor distribuir todas as graças sem ser por meio de Maria? Como daria a ela um privilégio tão grande e não daria um outro privilégio que seria em decorrência desse, né? Se o autor da graça nos foi apresentado por Maria, todas as graças nos serão também entregues por meio dela. E se por meio de Maria o Senhor veio e se fez homem para oferecer o sacrifício da salvação, será também através do Imaculado Coração de Maria que o Senhor voltará. O que isso significa dizer? Que foi confiado ao Imaculado Coração de Maria preparar a volta do Senhor. Se ao coração de Maria foi confiado o preparativo da vinda do Senhor, também será confiado a ela o preparativo da sua volta. E aí, vem Fátima, 1917, e a própria Virgem Maria apresenta essas verdades e nos diz que no final o seu Imaculado Coração triunfará, preparando. Se Maria Santíssima foi capaz de conter aquilo que o céu e a terra não podiam conter, que é Cristo Jesus, né? Encarnado em seu ventre, como não poderia o coração de Maria Santíssima acolher toda a humanidade, meus irmãos? Rapaz, o autor da vida foi acolhido, como ela não pode acolher toda a humanidade? Como ela não pode acolher da intercessão do seu Imaculado Coração a cada um de nós, sem exceção? Como o seu amor não vai chegar a todos nós se ela amou de todo o coração o autor da vida? O próprio amor foi amado no coração de Maria. Como nós não seremos amados, nós que somos objeto de amor de Deus, se pegamos aquela métrica, né, que falamos outro dia, mais uma vez falamos outro dia, né, falamos com muita frequência a respeito disso. Como podemos amar alguém e não amar tudo aquilo que é amado por Ele? Como podemos amar a Cristo e não amar aqueles que foram amados por Ele a ponto dele oferecer o seu sacrifício? E como o coração imaculado de Maria tem a nos ensinar, hein? Na hora de amarmos nossos irmãos e irmãs, que muitas vezes por seus pecados e ofensas contra nós os julgamos ou consideramos não dignos mais de serem amados por nós. E a Virgem Maria pode nos ensinar esse itinerário do amor perene, de poder permanecer amando como somos amados por Deus.
pois o coração dela conhece as profundidades últimas do mistério do amor, pois ele não apenas habitou inteiramente sobre ela, mas se fez carne e habitou entre nós. Olha que fantástico! Tudo aquilo que é próprio da nossa humanidade recebeu a plenitude da divindade no seio de Maria Santíssima. Então podemos dizer que o coração de Maria, ele é esse grande lugar onde pode ser vivido o quê? O encontro entre a humanidade e a divindade. Quanto, meu irmão e minha irmã, da nossa humanidade espera por ser transfigurada no Espírito para se tornar plena da divindade, plena da presença de Deus. Quantos dos nossos afetos, dos nossos sentidos, tudo em nós espera por essa transfiguração. E quem melhor do que a Virgem Maria para tomar-nos nas mãos e ser esse tabernáculo, esse lugar seguro onde se dá essa transfiguração, esse tabor bendito, esse lugar onde Deus transfigura, onde Deus manifesta a potência da sua divindade sobre a nossa humanidade. Mãe, és a colina sobre a qual o Senhor transfigura a minha vida, a minha alma. O Senhor transfigura a minha história e outra vez me ilumina plenamente com o Divino Espírito Santo e faz com que o esplendor da sua divindade resplandeça inteiramente sobre essa minha humanidade tão ferida e ameaçada de morte. Só tu, ó Mãe, pode tomar-me em suas mãos em meio às minhas dores e guardar-me em segurança para apresentar-me a seu Filho, como no alto do Monte Tabor. Ó, colina de Sião, é a colina que está à frente de Jerusalém, o Monte Sião, e ali, então, pode acontecer essa grande graça. Guarda-me, Senhora, como lugar santo, para que eu possa, como tabernáculo do Altíssimo, para que eu possa resplandecer o esplendor de Cristo, bom pastor. Guarda-me, Senhora, para ser lavado no sangue, no preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que a minha vida resplandeça o esplendor do coração do bom pastor. Maria Santíssima, hoje no Evangelho, guarda tudo em seu coração. O coração imaculado de Maria é o lugar do recolhimento. Não só o lugar da escuta, mas o lugar do recolhimento. Guardar no seu coração significa que Deus permanece, porque o que são guardadas ali são as palavras do Senhor, o que significa dizer que é o lugar que Ele escolheu para permanecer. Eu queria aproveitar para dividir com vocês essas palavras de São João Eudes a respeito da Beatíssima Virgem Maria. Ouçamos juntos. Maria, olha-nos e ama-nos. De certa maneira, como seu filho e como seus filhos que somos, que possuem esta qualidade gloriosa por duas razões. Em primeiro lugar, porque, sendo mãe da cabeça, ela é, consequentemente, mãe dos seus membros, como ensina São Paulo na Carta aos Colossenses. Em segundo lugar, porque, na cruz, o nosso Salvador nos deu sua mãe como filhos, nos deu a sua mãe como filhos. E nos deu a ela, não apenas como rainha soberana, mas na qualidade mais vantajosa que possamos imaginar, em proveito perfeito para a nossa vida. Isto é, Ele nos entregou como mãe. Olha que bonitas essas palavras de São João Eudes, um grande e enamorado amigo da Virgem Maria. Se nos entregasse como rainha soberana, poderia causar medo, mas Ele nos entregou de uma forma muito vantajosa. Como mãe, como mãe, como mãe, dizendo a cada um de nós aquilo que disse ao discípulo amado por Ele: eis aí a tua mãe. E dá-nos a ela, não apenas como servos ou escravos, o que já seria uma grande honra para nós e um grande mérito,
mas Ele teve o cuidado de nos entregar a ela como seus filhos. Eis o teu filho, disse-lhe referindo-se a cada um de nós na pessoa de São João, como se lhe dissesse: eis todos os meus membros, que te dou como teus filhos, ó minha mãe. Coloco-os no meu lugar, em teu coração, a fim de que os olhes, como me olhas, e os ames, com o mesmo amor com que me amas. Ama-os também como eu os amo, ó Mãe. Meu irmão e minha irmã, olha o pedido que nosso Senhor faz, olha essas palavras de São João Eudes como são inspiradas. Se a gente entra nessa cena do Senhor que, ao entregar, pede que a sua mãe ame com o mesmo amor com que Ele nos ama, e ao mesmo tempo pede que o mesmo amor com que ela teve para com Ele, que é o amor perfeito de Maria, para com Deus, seja esse o amor com que ela nos ame. O mesmo amor que tivesses por mim, eu te peço, Mãe, que tenha por eles, e com o mesmo amor que eu amo, que eu os amo, a Senhora os ame, ou seja, olha com os meus olhos. Por que essa imagem, olha com os meus olhos, Padre, ela parece ser tão pequena perto desse discurso do vínculo de amor que o Senhor fez? Isso é para que a gente possa perceber um detalhe da iconografia. Em muitas iconografias, nós vamos ver, iconografias são aqueles ícones, né? São os desenhos artísticos que representam uma mensagem catequética. Por isso o ícone não tem um compromisso com a beleza estética, mas ele tem um compromisso com a mensagem evangélica. E é exatamente isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Em muitos ícones, como por exemplo o ícone Mãe de Ternura, em que a Virgem Maria nos olha frontalmente, nós entramos na imagem pelos olhos de Maria, o menino aparece nos seus braços, passando uma mãozinha por trás do pescoço de sua mãe, abraçando-a, trazendo o seu rosto e encostando a sua bochecha na bochecha da imagem de Nossa Senhora, e com a outra mãozinha ele toca a face, demonstrando carinho. Então, com uma mão demonstra a comunhão, com a outra mão demonstra a amabilidade, a ternura e a entrega. E a coisa fantástica é que os olhos de Jesus estão pousados pelos olhos de Maria. Nós entramos no ícone pelos olhos de Nossa Senhora, que nos olha naquele momento, quando você contempla o ícone. Mas Jesus nos vê pelos olhos de Maria. Nunca se esqueça disso. Jesus nos vê pelos olhos de Maria. Por isso São João Eudes escreve com tanta clareza: ama-os também como eu os amo. Pelos olhos de Maria conheceremos a grandeza do amor de Jesus por nós. Pelos olhos de Maria seremos vigiados e cuidados pelo amor de Deus incessantemente. Pelos olhos de Maria seremos iluminados, pois ela é a estrela da manhã, durante a inteira noite, sem perdermos o norte, durante a nossa caminhada, pois os seus olhos refletirão sempre a plenitude da luz divina. Pelos olhos de Maria seremos amados por Cristo e por eles seremos salvos. Oh, meu irmão e minha irmã, que palavras de São João Eudes para nós hoje. Mãe de Jesus, continua escrevendo São João Eudes, tu olhas-nos e ama-nos como teus filhos e como irmãos de teu Filho Jesus, e com o mesmo coração com que o amas, e amas a cada um de nós, e amar-nos eternamente com o mesmo amor maternal com que amas teu Filho, é assim que o farás, Senhora. Por isso, meus irmãos, em todos os vossos assuntos,
nas vossas necessidades, perplexidades e aflições, eu vos digo, recorrei ao coração de nossa mãe, cheio de caridade. É um coração que vela constantemente por nós, e nas mais pequenas coisas e nas mais difíceis estará sempre por nós. É um coração tão cheio de bondade, de doçura, de misericórdia e liberalidade, que nunca algum daqueles que o invocaram com humildade e confiança deixou de receber as suas consolações e o seu socorro. E com essas últimas palavras, São João Eudes recorda a oração do Lembrai-vos, a oração que é atribuída a São Bernardo de Claraval, de súplica a Nossa Senhora, uma das mais belas orações a Nossa Senhora. Eu vou pegar aqui o texto para nós rezarmos juntos agora. Então vamos aproveitar para rezarmos juntos essa oração que é atribuída a São Bernardo de Claraval e que São João Eudes, com suas belíssimas e tocantes palavras, nos recorda hoje a respeito do Imaculado Coração de Maria. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram vossa assistência, reclamaram vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro aos vossos pés, Senhora. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos a Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria e de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação.